Olá, eu sou o acadêmico João Lucas, sou do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal, juntamente com o professor mestre André, venho apresentar sobre a formação dos professores de matemática, uma reflexão sobre a prática pedagógica e o uso de tecnologias digitais no PIBID. Ao longo desse semestre, que é ao longo de 6 meses, a gente fez algumas pesquisas, escolhemos uma tendência a ser abordada, que foi o uso de tecnologias digitais, e a gente conseguiu distinguir algumas coisas, como os desafios da prática docente. A gente viu que o PIBID ele faz a integração, né, da parte teórica para a parte prática. Então, é um programa de iniciação científica muito bom, porque ele faz o aluno sair da parte da sala de aula para literalmente ser o professor em sala de aula. E tem grandes riquezas para serem abordadas nesse programa. Além disso, a gente teve alguns objetivos que foi compartilhar as práticas pedagógicas, né? A gente conseguiu refletir sobre a identidade do docente. Além disso, a gente, dentro desses 6 meses, foi estimular o uso das tecnologias digitais. Mas de que forma? De forma adequada, de forma contínua, que ajude o aluno a não depender só da tecnologia digital, mas que ele faça entender que a tecnologia digital é um recurso a ser utilizado dentro de sala de aula, que pode colaborar com alguns ensinamentos que a gente tem, né? Além disso, a gente tem alguns referencial teórico que a gente seguiu, né? Que é o Piermonte, que ele destaca que o professor precisa desenvolver competências que permitam integrar, né, a parte da prática com situações reais do ensino, né? Além disso, tem Freire, né, que é um clássico da nossa literatura, né, que ele defende uma educação crítica, libertadora, no qual o professor ele precisa atuar como um mediador, né, incentivar, né, a prática ativa, né, e uma prática ativa e reflexiva desses alunos. Além disso, a gente também tem Show 2000, né, que ele apresenta a ideia do professor reflexivo, que o professor ele tem que ser capaz de analisar suas práticas e após suas ações, né, uma prática de experiências pedagógicas, né, e isso tem a ver um pouco, às vezes, interligando com Borba e Vila Real, que argumenta que as tecnologias digitais, elas não apenas são ferramentas, mas um ambiente de aprendizagem, né, uma aprendizagem matemática que amplia, né, grande possibilidade de aprendizagem. É, Ao longo desses 6 meses, a gente aplicou um curso, né, um mini curso, na verdade, de geometria espacial, um nivelamento e uma continuação desse mini curso. Ele foi dividido em dois momentos. Primeiramente foi o mini curso, né, que foi sobre a utilização dos recursos tecnológicos. A gente utilizou o software GeoGebra, né, para o estudo de funções. Como vocês podem ver na foto, a gente tem ali o primeiro ano do ensino médio integral da turma de Químicas aqui no Instituto Federal. A gente utilizou os recursos digitais que a gente tem aqui no nosso instituto, que foi o laboratório. Nesse laboratório, a gente utilizou a ferramenta GeoGebra, ensinamos para ele os estudos de funções exponenciais, eles já tinham visto, só que foi uma forma de revisão, uma revisão contínua, que possibilitou uma maior compreensão desses alunos. Após isso, a gente também teve o nivelamento matemático, a gente também utilizou alguns softwares de recursos tecnológicos, né, como as calculadoras e os softwares digitais. A gente pode utilizar o GeoGebra, que é o mais famoso. Utilizamos também o aplicativo Photomath e o Symbolab. Esses aplicativos eles são calculadoras matemáticas, né, que a gente tira uma foto ou coloca a equação e ela nos auxilia ali com as contas. Só que a gente mostrou para os alunos que nem sempre essas calculadoras elas vão ser exatas, mas que o uso delas para algumas coisas, como uma compreensão maior de gráficos, como a inclinação da reta, a curva que a função exponencial faz, quando ela é maior que zero, quando ela é menor que zero, quando ela é contínua, o que isso impacta, né, ao longo da vida dos alunos, na questão dos estudos. Além disso, a gente também teve um outro momento desse mini curso já em outra turma, né? Que foi uma prática bem dinâmica. A gente veio para o papel, do papel a gente utilizou alguns slides para mostrar ali, relembrar os alunos, né? A questão da potenciação e como isso ali poderia nos auxiliar, né? E como as ferramentas digitais poderiam nos auxiliar para essa introdução. Essa turma já era uma outra turma, uma turma de redes. Nessa turma de redes, eles comparando com a primeira turma de química, eles mostraram uma certa dificuldade, né, ao longo desse tempo, e não só isso, a gente também conseguiu ali abordar diversas coisas produtivas e uma reflexão muito produtiva com esses alunos. A gente tem nosso referencial teórico, né, nossas referências, foi Borba, Freire, Oliveira, Permonte. E também Shaw. Muito obrigado por tudo, agradeço a vocês e agradeço essa oportunidade que o Conedu está nos dando.